Vamos, amigos? Estamos de volta e, como eu havia prometido, eu vou explicar para vocês como resolver a combinação, o arranjo, sem a fórmula, o bizu, o pulo do gato, sem aquele fatorial. Olha aqui comigo, por favor. Arranjo de 7, 3 a 3. Nem vai precisar porque arranjo a gente faz sem fórmula. Então vê. O arranjo de 7, 3 a 3, o 3 diz quantas casas você vai voltar. Então vai ficar assim, ó, 7 vezes 6 vezes 5. Pronto. Já achamos o arranjo de 7, 3 a 3. 7 vezes 6 vezes 5, tá? E aquela divisão, professor? Já fizemos tudo, já fizemos o corte, tudinho direitinho. 7, 6, 5. Então, por exemplo, arranjo de 4, 2 a 2. São dois números. Então vai ser 4 vezes 3 só. Arranjo de 10, 4 a 4. 4 números, o 10 vai voltar. 10, 9, 8, 7. 4 números. Só isso. Esse é o arranjo. Sem aquela fórmulazinha. Então, como seria a combinação, por exemplo, de 7 e 3 a 3? Você vai fazer 7 vezes 6 vezes 5. Como você fez lá no outro, né? A única diferença é que o 3 você vai desenvolver embaixo. Vai ficar 3 vezes 2 vezes 1. Beleza? Então essa é a situação. A combinação a gente não precisa fazer toda aquela fórmula lá. Ó, combinação de 10, 4 a 4. Vamos lá. Vai ficar 10, 9, 8, 7. 4 números. E embaixo você desenvolve o resto. Vai ficar 4, 3, 2. Vezes 1. O 1 não precisa. Então aqui você só vai fazer o quê? Cortar. Ó. 3 vezes 2, 6. Corta com esse aí. 7 vezes 5, 35. Aqui você vai fazer 4 vezes 2, 8. Corta. 9 com 3 dá 3. Fica 3 vezes 7, 21 vezes 10, 210. E aí fica numa boa, tá? A gente consegue direitinho fazer a combinação sem fórmula. Só para desencargo de consciência, combinação de 8, 2 a 2. Seria simplesmente 8 vezes 7, porque são dois números, sobre 2 vezes 1, que é 2. Aí 56 dividido por 2, 28. Beleza? Então essa seria a situação. Muito bem. Vamos em frente. Já mostrei para você sem fórmula, né? Como fazer quando não há fórmula. Para facilitar a nossa vida, né? Para facilitar os nossos cálculos. Então vejam. Sobre permutações, eu quero mostrar para você uma coisa chamada anagramas. Anagramas. O que é um anagrama? Um anagrama, amigos, é quando a gente precisa permutar letras de uma palavra. Por exemplo, quantos são
os anagramas da palavra Pedro. Quantos são os anagramas da palavra Pedro? Que comecem. Aliás, vamos fazer várias perguntas sobre isso. Quantos são os anagramas da palavra Pedro? Está aqui. Palavra Pedro. Letra A. Primeiro, qual seria o total de anagramas? Como eu vou mudar de lugar, mudar as posições das letras, acontece que eu estou querendo, vou mudar as posições das letras. Então, eu estou querendo organizar essas letras. Então, é um arranjo. Mas se eu vou organizar todas as letras, é só olhar e pegar 5 letras e permutar. Fazer o fatorial das 5 letras. Beleza? Então, fatorial de 5 é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Totalizando 120, ou seja, eu posso fazer 120 anagramas diferentes com a palavra Pedro. 120. Ok? Agora, se eu dissesse assim, quantos são os anagramas da palavra Pedro cujo início seja vogal? Para o início ser uma vogal, significa que essa vogal ela pode ser o E ou o O. Então, eu escolho uma vogal e sobram 4 letras. São 5 letras. Eu escolho uma vogal e sobram 4 letras. Essas 4 letras que sobram, eu vou permutar. Fatorial de 4. Preste bem atenção. Eu escolho uma vogal. Por exemplo, imagine que eu escolhi a letra E para começar. Sobram 4 letras. Eu permuto as 4 letras. Mas como pode começar com E ou com O, eu dobro esse resultado. Beleza? Eu dobro. Então vai ficar 2 vezes 4, 3, 2, 1. 48 é o total de anagramas com a palavra Pedro. Iniciando por vogal. Lembre-se, é vezes 2 somente, não é vezes o fatorial de 2. É vezes 2, pode ser E ou O. Se eu fixar o E, sobram 4 letras. Se eu fixar o O, sobram 4 letras. Então, fatorial de 4 2 vezes. Bom, vamos a uma outra perguntinha. Se eu quisesse os anagramas da palavra Pedro, cujo início seja consoante. Bom, eu escolho uma consoante da palavra Pedro. Eu escolhi a letra P, por exemplo. Sobram 4 letras. Essas 4 letras que estão sobrando, eu vou permutar. Fatorial de 4. Mas eu vou fazer o fatorial de 4 quando eu escolher a letra P, quando eu escolher a letra D ou quando eu escolher a letra R. São 3 consoantes, então eu vou multiplicar isso aí por 3. Então é 3 vezes o fatorial de 4. 3 vezes o fatorial de 4 significa 3 vezes 4, 3, 2, 1. Multiplicando vai dar 72. Ok, meus amigos? Bom, o que acontece agora é o seguinte.
eu, além de querer iniciar por consoante, ou seja, o início consoante e o término vogal. Presta atenção. Iniciar por consoante e terminar por uma vogal. Como é que a gente faz? Iniciar por uma consoante, terminar por vogal. Então, a gente vai fazer o seguinte. Quando eu pegar uma consoante para iniciar, sobram 4 letras. Eu pego uma vogal para terminar, sobram 3 letras. Então, essas 3 letras que sobram, eu vou permutar. Então, fatorial de 3. Porque pode começar com vogal, terminar com a consoante. Né? Ou terminar com a vogal e começar com a consoante. Eu vou fixar 2 letras, mas vai ter o fatorial de 3. A letra que eu vou fixar no início é uma consoante. São 3. A letra que eu vou fixar no final é uma vogal. São 2. Então, vai ficar 6 vezes o fatorial de 3, que é 3 vezes 2 vezes 1. 6 vezes 6. 36 anagramas que começam com a letra que é consoante e terminam com a letra que é uma vogal. Muito bem, amigos. Vamos em frente. Eu agora quero de vocês o seguinte. Vou melhorar mais um pouco a história aí. Eu agora quero os anagramas da palavra Pedro, né? Vou voltar aqui, que tenha vogais sempre juntas. Como assim, professor? Vogais sempre juntas. Aí eu vou dar uma dica agora que você vai me agradecer muito, sabe por quê? Porque vai cair na sua prova e você vai lembrar de mim. Poxa, aquele professor é fera, ele me mostrou que caiu na prova. Eu tenho certeza que vai cair, a UPE gosta disso. Gosta muito disso. Eu tenho fé que vai cair. Olha agora comigo. Vogais sempre juntas. Quando eu coloco as vogais sempre juntas, eu estou dizendo para você, por exemplo, que o E e o O estão juntas e as outras letras, P, D, R, ficam aleatórias, tá? Agora, toda vez que elas ficarem sempre juntas, considere como uma só. Então, letra R, letra D, letra P e esse grupo. Vamos considerar como uma só. Quantas letras, então, nós estamos vendo? 1, 2, 3 e o grupo, que eu estou considerando como um só. Fatorial de 4. Porém, o E e o O podem permutar entre si vezes o fatorial de 2, que são as 2 vogais. Beleza? Então, 4 vezes 3 vezes 2 e o fatorial de 2, que é 2. Multiplicando dá 48. Beleza, amigos? Vogais sempre juntas. Agora vamos para mais uma situação. Vou voltar aqui, tá? Só para apagar aqui. Letra E. E se eu quisesse as consoantes sempre juntas? A letra E seria. Deixa eu apagar logo todas daqui. Consoantes sempre juntas. Da palavra Pedro. Acontece que quando eu coloco as consoantes sempre juntas, eu estou pegando o P, o D e o R, colocando elas juntas. O E e o O ficam aleatórios, tá? E quando eu for contar, eu conto como se fossem somente 3 letras, porque esse grupo eu conto como uma só. Estão sempre juntos.
Então, fatorial de 3. Porém, as letras P, D e R podem mudar entre si. Se elas podem mudar entre si, fatorial de 3 para elas. Tá? Fatorial de 3 para elas. Podem mudar entre si. Agora, se ele tivesse dito... Deixa eu só resolver aqui. Fatorial de 3 é 6. 6 vezes 6, 36. Agora, se ele tivesse dito juntas nesta ordem, então seria apenas o fatorial de 3. Não teria o 3 fatorial de P, D e R mudando entre si. Não teria. A resposta seria somente 6. Se fosse nesta ordem. Agora, uma última letra seria o seguinte. Eu quero as vogais juntas e as consoantes também. Vogais juntas e consoantes também, então eu vou fazer o E e o O sempre juntas. O P, o D e o R também sempre juntas, em qualquer ordem. Então, dois grandes grupos, fatorial de 2. As duas vogais podem mudar entre si, fatorial de 2 de novo. As três consoantes podem mudar entre si, fatorial de 3. 2, 2, fatorial de 3 é 6. Resposta 24. O problema é que os alunos veem esse assunto de maneira muito superficial na sala de aula. Vê muito superficial na sala de aula e erra na prova. Tem que ver profundo aqui. Eu tenho que lhe mostrar todos os detalhes aqui. Você vai chegar na prova e vai arrebentar porque você estudou de uma maneira, com algo de alto nível. Você viu boas questões. Você viu bons exemplos. Por isso a prova não vai fazer medo para você. Beleza? Vamos adiante. Considerei vogais juntas e consoantes também. Agora eu gostaria que você pensasse no seguinte. A palavra Pedro, ela não teve letras repetidas. Agora você imagine eu perguntar assim. Quantos são os anagramas da palavra Araraquara? Eita, professor, apelou. Ó, o que é que vai acontecer nesse tipo de problema? Anagrama é você permutar, trocar as posições das letras. Se você trocar o R com o R, não vai mudar nada. Se trocar o A com o A, não muda nada. Então, nós devemos procurar uma maneira de tirar essas repetições. Então, vê. Primeiro, você vai contar como se fosse uma palavra normal, sem letras repetidas. Quais são as letras que eu tenho aí? Quantas letras eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fatorial de 10. E o denominador? As letras A são 5 letras repetidas. Eu divido pelo fatorial de 5. Em combinatória, toda vez que você quer tirar uma repetição, você divide. São 3 letras R. Aí eu multiplico embaixo pelo fatorial de 3 das letras R. Então esse aqui é o total de anagramas da palavra Araraquara, tirando já as repetições. Aí vamos lá, fatorial de 10. 10
9, 8, 7, 6. Vou parar no 5. Porque embaixo eu tenho o fatorial de 5 e o fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1. Então eu vou cortar 3 vezes 2, 6. Fatorial de 5 e fatorial de 5 eu corto. Resposta 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Então 9 vezes 8, 72. 72 vezes 7, 504 vezes 10, 5.040. Já tirando o que você contou de forma repetida, né? Então, anagramas da palavra Araraquara, totalizando 5.040. Ok, meus amigos? Então, só relembrando para a gente poder ir para as questões. Anagrama é permutar, é fazer trocas, tá? Anagramas normalmente são palavras que você vai trocar de posição as letras para arrumar novas palavras. Isso é um anagrama. Quando tem letras repetidas, a gente divide pelo fatorial dessa quantidade de repetições. Quando estão sempre juntas, a gente considera como uma letra só e faz o fatorial. E assim vai. No caso de combinação e permutação, as questões que falam de formação de grupos sem levar em consideração a ordem dos elementos são questões resolvidas por combinações. Vamos usar fórmula. Nas questões em que a ordem importa de arranjos, não utilizaremos fórmulas. Todas as questões que eu fiz com vocês sobre o princípio fundamental da contagem são questões de arranjos. Eu não usei fórmula nenhuma neles. Agora, nas combinações nós vamos ter que usar. Beleza? Vamos agora usar o nosso conhecimento de combinação, permutação, para resolver as questões propostas. Lembrando a você que um anagrama normalmente é com palavras, né? Letras das palavras. Mas eu posso usar o raciocínio do anagrama para a organização de pessoas em fila, em ordem, tá? Vamos às questões. Acompanha comigo. Já temos aí uma questão muito difícil, tá? Vamos enfrentar. Não estou aqui para escolher questão, não. Nós temos que fazer o que aparecer. O seu lema policial aqui em lógica é matemática e lógica. Não nos pergunte do que somos capazes. Dê-nos a questão. Me dê a questão para eu resolver para você. Vamos ficar dessa forma. Não tem que estar escolhendo questão aqui, não. O que a UPE colocar lá, você vai saber fazer. Porque eu prometo aqui, eu estou dando a minha palavra, só vamos resolver questões boas. Questões que preparam você para a prova. Eu vou usar a minha experiência de 14 anos de ensino de matemática para mostrar que você pode fechar essa prova da Polícia Militar de Pernambuco. Primeira questão. Difícil essa, mas não impossível. Vamos lá. Um grupo de amigos formado por 3 meninos, entre eles Caio e Beto, e 6 meninas, entre elas Ana e Beatriz. Eles compraram ingressos para 9 lugares, localizados lado a lado, em uma mesma fila no cinema. Então, esses meninos vão ficar lado a lado, em fila no cinema. Ana e Beatriz, eles precisam sentar-se juntas, porque querem compartilhar do mesmo pacote de pipocas. Caio e Beto, por sua vez, vão sentar-se juntos, porque querem compartilhar do mesmo pacote de salgadinhos. Além disso, todas as meninas irão sentar-se juntas e todos os meninos também vão sentar-se juntos. Bom, dessa forma,
Qual o número de diferentes maneiras que esses amigos podem se sentar? Pegou pesado, mas não estou nem aí. Vamos fazer a questão. São 3 meninos. Tem Caio, tem Beto e tem X. São 6 meninas. Ana, Beatriz, A, B, C e D. Segundo ele, eu vou até mudar a cor aqui. Os meninos vão ficar sempre juntos. Caio e Beto. Ana e Beatriz também vão ficar juntas. Além deles, outra coisa também. Todos os meninos vão sentar-se juntos. Todas as meninas vão sentar-se juntas. Olha a arrumação que eu estou fazendo para você entender. Então, olhe de fora para dentro. De fora para dentro, nós temos o grupo dos meninos e o grupo das meninas. Fatorial de 2. Os 2 balões azuis. Meninos, meninas. Fatorial de 2. Agora vamos olhar dentro de cada grupo. Dentro do grupo dos meninos, eu tenho o menino X mais o grupo Caio e Beto. Novamente, fatorial de 2. Dentro do grupo verde Caio e Beto, temos 2 pessoas, que pode ser Caio e Beto, Beto e Caio. Fatorial de 2. Terminei lá o grupo dos meninos. Agora, analisando dentro do grupo das meninas, temos D, C, B, A e o grupo Ana Beatriz. Fatorial de 5. 4 meninas soltas, mais Ana e Beatriz juntas, fatorial de 5. Considera como uma só. Ana e Beatriz podem mudar entre si, fatorial de 2. Dessa forma, é agora somente fazer as multiplicações. Fatorial de 2 é 2. Fatorial de 5 é 120. E aí vamos fazer 2, 4, 8. 8 vezes 120, 960. Vezes 2, 1920. Letra A, de aprovação. Essa foi uma questão muito difícil. Sugiro que você volte o vídeo, tente assistir direitinho novamente, para você compreender que eu usei o sistema da permutação dos anagramas, tá bom? Um abraço a todos e até o próximo bloco.